Olá, alunos do Colégio Arominas, meu nome é Jéssica Bulli, sou professora de Ciências. Continuando nossa videoaula sobre o capítulo 3, o papel da ciência, vamos falar sobre o método científico. Investigação científica ou método científico pode ser definido como um conjunto de procedimentos por meio dos quais um cientista consegue propor um conjunto de explicações para fenômenos, constituição e formação de materiais. Calma que nós vamos entender tudo passo a passo. De forma geral, o método científico pode apresentar as seguintes etapas: observação, problematização, formulação de hipóteses, experimentação, análise dos resultados e conclusão. A primeira etapa é a etapa que é a observação. É a etapa que o pesquisador observa uma determinada matéria ou fenômeno diante de algum sistema ou alguma situação que ocorre na natureza. O cientista é levado pela curiosidade e pela necessidade de buscar formas de entender o que leva àquilo a acontecer. Assim, a partir da observação, que pode ser a olho nu ou com a utilização de instrumentos como o microscópio, o cientista começa a formular questões. Dando um exemplo da nossa videoaula anterior, eu falei sobre que o nosso planeta tem um formato aproximadamente esférico. Como nós sabemos disso? Primeiro, através de observações. Os gregos observavam os fenômenos da natureza. Na realidade, isso sempre ocorreu. Os índios fazem isso. Então, eles observavam os fenômenos da natureza e através de investigações, como nós vamos aprender agora, eles chegaram à conclusão de que a Terra tem um formato aproximadamente esférico, não plano e não quadrado. Então, o início de uma pesquisa parte da observação. A biologia é uma ciência que busca explicações para fenômenos da natureza, estabelecendo relações entre os fatos observados. Vamos usar um exemplo para este método científico, um copo com gelo. Então, nossa observação é: o gelo em temperatura ambiente, ele derrete, ele transforma o seu estado físico de sólido para líquido. Então, vamos seguir. A segunda etapa é a elaboração do problema, é a fase do questionamento. Consiste em levantar as questões, perguntas sobre o fenômeno que foi observado. No nosso exemplo, nós podemos questionar: quanto tempo leva para 200 gramas de gelo a menos 20 graus Celsius tornar-se líquido em temperatura ambiente? E se este mesmo copo for exposto ao sol, será que o tempo de derretimento diminuirá? Então, nessa segunda etapa, a gente formula perguntas, questionamentos sobre o que foi observado, sobre o fenômeno que foi observado. Então, aqui eu quero saber quanto tempo esse gelo vai demorar para ficar líquido a uma temperatura ambiente, ou exposto ao sol, ou na sombra. Então, esse vai ser o nosso objeto de pesquisa. Terceira etapa, formulação de hipótese. É a etapa que o pesquisador responde às perguntas feitas na etapa anterior. Essas respostas podem ser pautadas em seu conhecimento prévio sobre materiais ou fenômenos semelhantes, ou seja, você pode responder conforme o conhecimento prévio que você já tem. A elaboração das hipóteses deve ser feita com muita cautela, porque por meio delas que a fase da experimentação será realizada, ou seja, elas serão o ponto de partida da experimentação. Vamos ver as hipóteses do nosso exemplo. Provavelmente é possível o gelo tornar-se líquido. Como a temperatura ambiente é maior do que a temperatura do gelo, com certo tempo o gelo irá igualar a temperatura ambiente. Então aqui nós dissemos apenas que é possível sim o gelo tornar-se estado líquido. E uma outra hipótese é que em temperatura ambiente na sombra, o tempo desse processo ocorrer é de 30 minutos. Porém, se exposto ao sol, este tempo diminui pela metade. Então, essas hipóteses aqui foi levantada com base em um conhecimento prévio que nós temos. Quarta etapa é a experimentação. Consiste na realização de experimentos que permitam comprovar ou descartar hipóteses levantadas. Nessa etapa, é importante que o experimento seja reproduzido repetidas vezes em iguais condições para que possamos afirmar com segurança que a hipótese foi confirmada ou negada. Então, agora é a hora de fazer esse experimento. Então, eu coloquei um copo com gelo
na sombra e um copo com gelo no sol. Eu não tive condições de medir a temperatura. Então, para medir a temperatura abaixo de 0 graus, é preciso de um termômetro específico. Mas eu tive o cuidado de colocar 200 gramas de gelo em cada copo. É importante que essas informações sejam bem registradas, cada detalhe, o local, a temperatura ambiente, no nosso exemplo. Então, todas essas informações devem ser registradas. O próximo passo é a análise dos resultados. Após a fase da experimentação, lembrando que esse experimento foi só um exemplo, mas nesta etapa da experimentação, nós temos que fazer diversas vezes, porque pode dar alguma diferença. Pode ser que num experimento o tempo vai ser de 10 minutos, no outro vai ser de 12, no outro vai ser de 13. Então aí eu preciso calcular uma média de tempo para eu poder colocar nos meus resultados. Essa fase de análise dos resultados, o pesquisador analisa cada um dos resultados para verificar se eles são suficientes para explicar cada um dos problemas levantados e também se estão de acordo com as hipóteses. Caso os resultados não sejam satisfatórios, novas hipóteses podem ser levantadas para que novas experimentações ocorram. Se o resultado da experimentação forem satisfatórios, o cientista parte para a etapa da conclusão. Então, aqui eu vou anotar os resultados que eu obtive através da experimentação. Então, vamos lá. Quanto tempo leva, só relembrando aqui quais foram os questionamentos que nós fizemos. Quanto tempo leva para 200 gramas de gelo a menos 20 graus Celsius tornar-se líquido em temperatura ambiente? E se este mesmo copo for exposto ao sol, será que o tempo de derretimento diminuirá? Então, esses foram os questionamentos que nós fizemos no início, antes de fazer o experimento. E aqui é a foto do resultado. Então, sempre é importante essa etapa ser registrada com fotos, sempre que possível. Em temperatura ambiente na sombra, o tempo total do derretimento do gelo foi de 26 minutos e na sombra de 17. Ou seja, foi um tempo um pouco aproximado do que foi previsto. Lembrando que esse experimento eu fiz apenas uma vez, mas o ideal é ser feito mais de uma vez. Conclusão. É o momento final do método científico, que consiste na obtenção de conclusões a partir de análise dos resultados observados nas experimentações. Então, nessa etapa, eu vou concluir tudo que foi feito, eu vou registrar nessa etapa. E aí, aqui eu coloquei uma conclusão, mas é claro que ela deve ser mais elaborada. O gelo derreteu mais rápido quando foi exposto ao sol, a diferença foi de 10 minutos. Essa conclusão ela tem que ser mais elaborada, foi só um exemplo que eu utilizei aqui. E aqui também você pode buscar fontes. O que são fontes? Fontes de pesquisa, são referências de onde você encontrou determinada informação. Então aqui eu posso buscar um artigo que já foi publicado sobre o assunto. Eu posso buscar em sites como Brasil Escola, Ministério da Educação, da Saúde, alguma coisa que fale a respeito do experimento que eu fiz, alguma outra pessoa que fez um experimento semelhante. Então, aqui eu posso buscar mais informações para agregar, para enriquecer minha conclusão. Então, esse é o final do método científico. Eu vou gravar uma terceira videoaula dando o exemplo do processo do coronavírus, sobre o método científico no coronavírus, na descobrimento da doença, etc. E também vai ter uma atividade, eu peço que vocês assistam a próxima videoaula. Até mais!